Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Como de costume, quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, também pertinho de atingir a marca de 20 mil inscritos. Então, se você não é inscrito aqui no canal, confere e assine o nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que a gente posta. Comente aqui embaixo, compartilhe com amigos e familiares. E também lembro a todos e todas que temos o nosso clube de membros. Por apenas R$ 14,99, você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Nessa semana eu conversei com a psicanalista, a autora de diversos livros, Renata Udler Kronberg, sobre como a saúde mental dos soldados e também da sociedade israelense é afetada nesse contexto de guerra, desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Então, vale muito a pena assistir essa conversa com a psicanalista Renata Kronberg. Dani, entrando no primeiro assunto do programa de hoje, por enquanto, né, até o momento que a gente grava esse programa, nada de um acordo de cessar-fogo, né? Depois de 4 dias em Washington, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a Israel sem um acordo. A gente estava aqui numa apreensão, na possibilidade, tinha até saído em alguns veículos israelenses documentos sobre o número de reféns que seriam libertados, o número de presos que seriam soltos por Israel nesse acordo, mas parece que não foi para frente e, por enquanto, não foi assinado nada, né? E a espera da sociedade israelense, das famílias, a angústia só aumenta, né? Pois é, né? A verdade é que as pessoas esperavam que depois de 4 dias em Washington, não é normal que ele fique 4 dias e que ele fique envolvido pessoalmente nas negociações, das pequenas nuances, né? dos detalhes de um acordo como esse. Tem, né? tem times que fazem esse tipo de coisa. E ele ficou 4 dias em Washington, se encontrou 2 vezes com Trump e voltou sem nada. E a gente sabe que o Trump queria muito. O Trump queria, na verdade, na semana passada, já no dia 4 de julho, que era o 4 de julho, o dia da independência americana, ele queria já anunciar a paz no Oriente Médio, né? Aquela coisa, aquele objetivo dele de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E ele, enfim, queria muito anunciar isso e enfim, fez tudo que o Netanyahu pediu, né? Ele deu autorização para, enfim, ele deu autorização, ele disse que Israel poderia, enfim, apoiaria o ataque israelense ao Irã, ele acionou a Força Aérea Americana para atacar Fordow, para atacar Isfahan, para atacar as usinas nucleares. Quer dizer, ele envolveu os Estados Unidos no ataque ao Irã. Ele fez aquele X, né, aquele tweet, aquele post no Truth Social, né, na rede social dele, falando: como assim vocês querem levar o Netanyahu, julgar o Netanyahu, que é um herói de guerra, não sei o quê, mais ou menos no estilo que ele fez agora, esse post que ele fez em favor do Bolsonaro, né, que ele fez no Brasil, aumentando o tarifaço no Brasil, né? Eu sei que está um escândalo aí, que ele escreveu essas coisas no Brasil, né? O Bolsonaro é maravilhoso e você, por causa disso eu vou aumentar 50%, né? Para 50% a tarifa. Eu não sei, não estou muito a par dos detalhes aí do que está acontecendo em relação ao Brasil, mas foi mais ou menos isso. Ele publicou também um post assim, meio: Netanyahu não tem que ser julgado, vocês têm que dar anistia para o Netanyahu é maravilhoso, não sei o quê. Mas ele fez mais ou menos tudo que o Netanyahu pediu, e assim como o post que ele escreveu também em relação ao Bolsonaro, que todo mundo sabe que não foi ele que escreveu sozinho, né? Que pessoas estavam envolvidas, né, em escrever. A mesma coisa com o post que ele escreveu em favor do Netanyahu. Ele não sabe todos esses detalhes. Certamente o filho do Netanyahu está envolvido, pessoas, né, ligadas ao Netanyahu estavam envolvidos nos posts do Trump. Quer dizer, então ele fez tudo pelo Netanyahu, e quando ele convidou o Netanyahu então para vir essa semana, foi domingo, né? Domingo, 5 dias atrás, quando ele falou para o Netanyahu ir para Washington, todo mundo esperava em Israel que ele ia pressionar o Netanyahu a terminar com a guerra. Fiz tudo por você. Ajudei a atacar Irã, defendi você no jurídico, na parte jurídica interna, que apesar
dele ter escrito aquilo lá não fede nem cheira, porque ninguém aqui em Israel vai fazer absolutamente nada que ele mande, que o Netanyahu mande, quando é uma coisa interna de ações na justiça contra o primeiro-ministro, que ele está sendo julgado no judiciário. Imagina se o judiciário israelense vai falar assim, o Trump fez um post, então a gente não vai mais... né? É claro que houve depois uns papos aí, talvez uma anistia, talvez não sei o quê, até o presidente entrou nessa, o ex-chefe da Suprema Corte aqui também entrou, mas não foi adiante. Quer dizer, então, mas para o ego do Netanyahu foi o Trump fez tudo por ele, né? E então a gente esperava que quando ele foi convidado por Trump para ir para os Estados Unidos, que ele ia voltar, que o Trump ia obrigar, ia forçar, ia pressionar o Netanyahu a fazer um acordo cessar-fogo com o Hamas na faixa de Gaza que levasse ao fim da guerra. E esse acordo que está sendo negociado, como você disse, é um acordo que seria de trazer de volta metade dos reféns vivos, são 20 reféns vivos, seriam 10 reféns que voltariam, sendo que 8 no primeiro dia do cessar-fogo, em troca, o cessar-fogo 60 dias, né? Então, os 8 primeiros seriam libertados no primeiro dia do cessar-fogo, os 2 últimos, para completar 10, seriam libertados só no dia 50 do cessar-fogo de 60 dias, outros 10 ficariam lá, e começariam uma negociação. Também teriam corpos, que ainda não consegui entender, sempre muda. Alguns corpos seriam devolvidos. No começo falaram 18, depois mudaram para 8. Quer dizer, então também tem um corpos de reféns já mortos que seriam devolvidos, a gente não sabe exatamente o número. Então, isso é que está sendo negociado, isso é que está em cima da mesa, né? Em troca, obviamente, de libertação de milhares de presos palestinos e da negociação da retirada israelense da faixa de Gaza de todas as tropas, que é o que o Hamas quer. O Hamas quer a retirada total das tropas israelenses da faixa de Gaza e para terminar a guerra. Esse cessar-fogo seria para negociar essa saída total israelense da faixa de Gaza. Só que é isso que o Netanyahu não quer. Não quer por muitos motivos. Primeiro, por motivos de que ele acha que não pode tirar todo o exército de lá, porque seria, na verdade, deixar o Hamas como soberano e como poder na faixa de Gaza. Seria dizer, então agora o Hamas volta a ser o governo na faixa de Gaza, que é o que o Netanyahu prometeu que não ia fazer, que ele ia derrubar o Hamas, ou então enfraquecer o Hamas, ou pelo menos exilar as lideranças do Hamas, ou pelo menos tirar as armas do Hamas. Quer dizer, acabar totalmente com o Hamas é impossível, mas ele aceitaria exílio dos líderes, ele aceitaria entrega de armas, né? Ele aceitaria a entrada de outros atores lá para atuar como governo e o Hamas não seria governo. Ele aceitaria, ele talvez flexibilizasse de outras formas, né? Mas o Hamas quer, né? Está negociando isso, que tire totalmente o exército, que o Netanyahu não quer, porque ele quer fazer. E aí acho que posso mostrar para você, posso mostrar esse mapinha que apareceu na imprensa israelense ontem, que é o mapa que o governo israelense, né, apresentou como o mapa de agora, que eles sugerem para a retirada das tropas israelenses na faixa de Gaza. É isso que está aí na mesa na negociação com o Hamas nesse momento. Está em hebraico, desculpem, mas vocês veem a faixa de Gaza, que é em verde claro, e embaixo, em branquinho, está escrito Rafah, que é Rafah, né, que é a fronteira com o Egito. E vocês estão vendo que entre a fronteira do sul, que é a fronteira com o Egito, e a fronteira norte da faixa de Gaza, tem uma linha vermelha no meio, quer dizer, mais para baixo, né? Que também tem uma coisinha branca escrita lá. Essa outra coisinha branca escrita é Khan Yunis. Khan Yunis é uma outra cidade. Quer dizer, então, na verdade, entre Rafah e Khan Yunis, que fica no sul da faixa de Gaza, o exército israelense está exigindo que soldados israelenses se mantenham lá em 2 linhas, essas 2 linhas vermelhas que a gente vê. Uma linha bem na fronteira com o Egito, que seria aquela estrada Filadélfia, que a gente já falou várias vezes, e a segunda linha, que está no meio, né? Quer dizer, no meio mais perto do sul também, mas que está cortando a faixa de Gaza de um lado ao outro, é uma linha chamada Estrada Morag, que é uma outra parte onde está, nesse momento, muitas tropas israelenses acampadas. Tá? Então, o que, na verdade, o governo israelense quer, que é entre essas 2 linhas da fronteira
com o Egito, a estrada Filadélfia, e essa segunda linha, que é a estrada Morag, que haja a presença de soldados israelenses lá, tá? De uma forma ou de outra. Né? Talvez haja uma flexibilidade da quantidade, alguma coisa assim, mas que haja a presença de soldados israelenses no sul da faixa de Gaza, tá? E, na verdade, que haja também. Vocês estão vendo que tem o número 2 escrito quando se fala da fronteira da faixa de Gaza de vertical, assim. É isso, exatamente. Isso quer dizer 2 quilômetros, tá, em hebraico. O governo israelense quer um buffer zone de 2 quilômetros ao longo de toda a faixa de Gaza. Tá? Quer dizer, 2 quilômetros que não vai poder nenhum morador de Gaza morar. E vai ser uma coisa militar fechada para dar uma distância muito grande para que terroristas palestinos possam entrar dentro de Israel de novo e fazer o que eles fizeram no 7 de outubro. Que haja um buffer zone entre onde tem palestinos morando e onde tem israelenses morando. Então, seria esses 2 quilômetros. Tá? Então, é isso que Israel quer. O Hamas, a posição primeira deles é não aceitar nada disso. Não a buffer zone de 2 quilômetros, não soldados israelenses na fronteira com o Egito, não soldados israelenses nessa estrada Morag, entre Rafah e Han Yunis, eles não querem nada. Mas é claro que a gente sabe que essas são posições de princípio de negociação, né? Que aí flexibiliza, bababá, não sei o que tal. Então, isso que está sendo negociado. Agora, por que o Hamas, que está concomitantemente o Netanyahu em Washington, conversando com Trump, havia uma delegação do Hamas em Doha, conversando através do Catar? Quer dizer, então você teve, na verdade, uma negociação aí com milhares de quilômetros de distância, uma negociação com os israelenses em Washington, uma negociação com moderação americana e uma negociação com os palestinos no Catar, em Doha, com moderação do Catar. E por que os palestinos também não se flexibilizaram? Porque os israelenses aqui já tem uma certa flexibilização, eles queriam que essa estrada Morag, que eu mostrei, aquele fiozinho vermelho, fosse muito maior, e já flexibilizou tal. Por que os palestinos não flexibilizaram em nada? O Hamas não flexibilizou em nada, não falou, não. Eu aceito, então, que tenha esse buffer zone, eu aceito que tenha presença de soldados, eu aceito... Por quê? Porque o Hamas vê que o Trump está querendo tanto que eles ficam mais endurecidos. Quanto mais o Hamas vê que Israel é pressionado, mais eles se endurecem, mais eles dizem que não vão abrir mão de nada. Que eles querem tudo, que eles querem que Israel saia totalmente da faixa de Gaza, não tenha um soldado sequer lá, eles vão ficar no poder, como 6 de outubro de 2023, vão ficar no poder e vão receber dinheiro, que eles querem receber muito dinheiro para reconstruir Gaza. E eles querem os reconstrutores de Gaza. Tá? Quer dizer, então, quanto mais essa coisa da pressão do Trump para que haja um cessar-fogo, ela age em vários níveis. Por um lado, ela realmente pressiona o Netanyahu, que tem seus colegas de coalizão que não querem, na verdade, negociar nada. O Trump pressiona o Netanyahu e realmente tem uma pressão muito grande no Netanyahu. Por outro lado, essa pressão do Netanyahu faz o Hamas falar, eu não vou, então, faz o que eu quero só. Não vou me flexibilizar em nada. Quer dizer, então, a pressão do Trump acaba fazendo o efeito contrário do que o Trump quer. Não em relação aos israelenses, mas em relação ao Hamas. Quer dizer, se o Trump falasse menos e fizesse mais, em vez de ficar falando, eu quero muito a paz, eu quero que tenha paz, eu quero que não sei o quê, não ficasse falando muito isso, talvez o Hamas não soubesse dessa pressão toda, sei lá o quê, ou não entendesse. Mas o Hamas, enquanto o Hamas sabe que o Trump quer muito o Nobel da Paz, e quer muito acabar com a guerra, e quer muito não sei o quê, o Hamas fala, tá, então façam o que eu quero, porque senão não acaba a guerra. Porque o Hamas também não tem muito interesse em acabar a guerra. Todo mundo fala no exterior aí, fora de Israel, Netanyahu não quer acabar a guerra por questões políticas. E o Hamas? O Hamas não quer acabar a guerra por questões políticas. Porque se o Hamas acabar a guerra, o povo interno do Hamas vai se sentir um pouco mais livre de reclamar ou derrubar o Hamas ou fazer qualquer coisa contra o Hamas. Enquanto tem guerra, o Hamas continua sendo soberano.
mais enfraquecido, mas continua sendo soberano. Quer dizer, então você tem aí, quanto mais você pressiona a negociação de paz entre dois lados, que tem problemas internos em cada lugar para chegar a essa paz, mais você acaba endurecendo um lado e endurece o outro. Negociação de paz é um negócio complicado. É muito complicado. Então, o que aconteceu nesses 4 dias é que o Hamas endureceu e falou: não vou fazer nada que vocês queriam que eu fizesse. Entendeu? Quer dizer, o que faz o Hamas ficar mais desesperado? Ataque israelense em Gaza. E, apesar de que, né, tem aquela coisa de ataque que mata a gente do Hamas, porque matar inocentes palestinos também parece que não causa muito efeito no Hamas, porque eles não têm outra ideia do que é morte, do que é martírio e de como o seu povo tem que morrer pela causa. Eles não podem morrer. Tem toda uma outra noção, né? Então, o que pressiona, na verdade, o Hamas? O que pressiona o Hamas é se outras entidades do mundo árabe muçulmano pressionassem o Hamas, dissessem: a gente vai entrar aí e a gente vai tirar vocês do poder e a gente vai... o Hamas tem medo de sair do poder. Então, se essas entidades, esses agentes dissessem: a gente vai entrar aí e tal, vocês, tudo bem, fiquem vivos, vocês não vão ser soberanos, mas vocês ainda vão existir enquanto entidade, vocês vão participar, talvez, da reconstrução de Gaza, mas entrega as armas aí, mas vocês vão continuar existindo enquanto entidade, talvez o Hamas aceitasse. Quer dizer, agora, você fazer essa pressão só contra Israel, só do lado israelense, acaba endurecendo o outro lado, que é o que está acontecendo. Então, o Netanyahu voltou de Washington sem um cessar-fogo, né? E o Netanyahu quer esse cessar-fogo de 60 dias. Ele não quer o fim da guerra, a gente pode, né, discutir, a gente discutiu bastante, mas ele quer esse cessar-fogo de 10 reféns sendo libertados, que para ele é bom ver o povo feliz com a libertação de reféns, e para ele é bom também parecer que ele está negociando, que ele está fazendo, tá, não sei o quê, ele quer isso, tá? Mas ele não tem motivo para esse cessar-fogo de só 60 dias, que ele, de repente, pode começar a guerra de novo depois. Não tem motivo nenhum que o Netanyahu não queira esse cessar-fogo. Então, nesse momento, quem não quer é o Hamas, pelos motivos todos que eu falei. Então, o Netanyahu voltou de mãos abanando, de Washington, o que pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo achou que o Trump ia ser o salvador da pátria, né? É engraçado que só em Israel as pessoas acham que o Trump é o salvador da pátria, porque ele é capaz de pressionar o Netanyahu, né? Mas não deu certo, não conseguiu pressionar o suficiente, pelo menos, ao meu ver, nesse momento, a posição mais dura agora é do Hamas, que viu toda essa pressão contra o Netanyahu e falou: opa, é o meu momento de endurecer as minhas posições, né? Então, ele voltou sem o cessar-fogo, para a alegria dos companheiros de extrema-direita do Netanyahu em seu governo, que a gente fala bastante deles, que tuitaram, né, o Smotrich, o Bezalel Smotrich, que é um cara que, se fosse as eleições hoje, nem entrava no Knesset. Ele não tem votantes suficientes, ele não tem eleitores suficientes para ser parte do próximo parlamento. Mesmo assim, ele ainda acha que tem força dentro do governo, e tem, né, porque se ele sair nesse momento do governo, ele derruba o governo. Mas ele não tem força populacional, ele não tem apoio das pessoas mais. Mesmo assim, ele né, faz essas bravatas. Então, ele falou, não, que não pode abrir mão, e não pode abrir mão do que a gente já conquistou em Gaza, e não pode deixar a Gaza de lá, não pode sair de Gaza. E o Ben-Gvir, o Itamar Ben-Gvir, que é outro, né, dos companheiros de extrema-direita do Netanyahu, também tuitou dizendo que a vida dos israelenses, como se eles tivessem algum... Ele falou: a vida dos moradores da fronteira com Gaza, como se algum desses moradores jamais algum dia votasse no Ben-Gvir, não, são todos de esquerda, mas assim, ou a maioria, ou de centro-esquerda. Ele falou: a vida dos moradores da fronteira com Gaza é mais importante do que acordos internacionais, mais importante do que os acordos de Abraão. Quer dizer, para o Ben-Gvir tem aquela posição de que Israel tem que fazer o que tem que fazer, dane-se a comunidade internacional. Vão dizer que a gente faz genocídio, vão dizer que a gente faz isso e aquilo, não interessa. A gente não vive no mundo, a gente só vive aqui. Esse negócio de ficar lidando com o mundo, que o mundo... É uma coisa meio Steve Bannon, né? De isolacionismo.
Total. O Ben-Gvir é um isolacionista. Ele acha que Israel tem que fazer o que tem que fazer e não pensar que o resto do mundo. O problema é que o Israel não tem a força dos americanos, que podem, de repente, virar isolacionista, botar tarifato, sei lá o quê, fazer coisa, não sei o quê. E ainda tem uma economia enorme com 350 milhões de pessoas. Israel tem só 10 milhões de pessoas, uma economia pequena, quer dizer, então não tem como ser isolacionista. Né? O Ben-Gvir queria ser um Steve Bannon, né? Então, a extrema-direita gostou, o povo todo está confuso, está todo mundo confuso, porque estava todo mundo esperando que fosse sair uma coisa cessar-fogo aqui. A gente está prestes a ter quase 2 anos do 7 de outubro de 2023. A população, cada vez que a enquete volta a dizer que quer o fim da guerra e a devolução dos reféns, todas as enquetes dão 70% até 80% de pessoas que querem o fim da guerra. E o Netanyahu volta e não negociou o fim da guerra. Não negociou cessar-fogo, não negociou o fim da guerra. Agora, tem outras teorias também em relação a isso. Tem gente que diz que o Netanyahu, porque ele voltou de Washington, ele não falou, não tem mais negociação cessar-fogo, acabou. Não queremos. O Hamas, não sei o quê. Ele já disse isso várias vezes em negociações anteriores. Não tem mais, melou, né? Ele não voltou de Washington falando que melou. Ele falou que precisa de mais alguns dias, que ainda está negociando. O próprio Trump falou também que vai precisar de alguns dias. Então, tem aí uma teoria de que o Netanyahu está esperando o recesso do parlamento, o recesso do Knesset. O Knesset, o parlamento israelense, entra em recesso no dia 27 de julho, um recesso de 3 meses de verão. Tá? E esse recesso é o seguinte, se o Netanyahu quiser anunciar o fim da guerra, o governo não cai. Porque como não tem parlamento para votar a queda do governo, o Netanyahu não cai esses 3 meses. Cai depois, quando volta o parlamento. Né? Mas talvez o Netanyahu já esteja planejando convocar novas eleições. Então, por ele cair lá em outubro, novembro, tá bom. Mas, para não cair agora, ele tem que esperar dia 27 de julho, e aí no dia 28 ele anuncia o cessar-fogo, o fim da guerra, qualquer coisa que seja. Quer dizer, tem gente aí otimista, achando que é por esse caminho que Netanyahu quer esse cessar-fogo, está sendo segurado, né, pelas cojones, por esses membros da coalizão de extrema-direita, mas que no momento em que entrar em recesso o parlamento, ele não vai ter mais medo desses caras da extrema-direita e vai fazer o que o Trump pediu, que é esse cessar-fogo, o fim da guerra, qualquer coisa que seja. Então, esperemos pelo próximo capítulo. E eu só queria terminar essa parte falando de uma coisa que está sendo discutida, que, ao meu ver, é bravata justamente para pressionar o Hamas a, sim, negociar esse cessar-fogo, porque Israel tem que pressionar o Hamas com alguma coisa que o Hamas odeia muito. Né? Como eu falei, o Trump pressionando o Netanyahu faz o Hamas endurecer suas posições. Então, o Israel parece que encontrou uma maneira, essa é a minha leitura, de falar, vocês acham que vocês não têm nada a perder se não fizer cessar-fogo? Então, a gente vai fazer uma coisa que vocês vão odiar muito, e aí vocês vão querer negociar o cessar-fogo porque vocês vão ter coisa a perder. O que é? Tanto o ministro da Defesa quanto outras pessoas do governo estão dizendo que Israel está planejando criar uma cidade humanitária entre Rafah e Khan Younis, naquela parte do sul da faixa de Gaza, uma cidade humanitária que seria o lugar onde todos os moradores de Gaza iriam. No começo seriam 600 mil, depois a ideia é que todo mundo fosse, 2 milhões de pessoas, para que ficassem lá, e seria uma cidade ótima, com comida, com água, não sei o quê, e sem Hamas, porque teriam soldados israelenses lá fazendo o perímetro. E aí o Israel poderia lutar no resto de Gaza contra o Hamas, destruir todos os túneis que o Hamas fez, destruir toda a infraestrutura do Hamas, não sei o quê, sem botar em perigo civis palestinos. E isso o Hamas não quer de jeito nenhum. Primeiro que ele perderia o controle nessa parte de Gaza, onde estariam os civis, né? Onde estariam as mulheres, os civis, os inocentes, que é o que ele, na verdade, a força dele é ter força sobre essas pessoas, né? Então, ele perderia o poder sobre essas pessoas e também os soldados israelenses poderiam lutar com mais liberdade, digamos assim, contra eles, né, contra os comandantes, sem ter civis em volta. Né? Então, eu acho que isso é bravata, apesar de que eu já falei várias vezes de bravatas aqui que aconteceram, mas eu acho bravata, porque pega muito mal. Dentro de Israel também, não é fora, não. Você falar
é uma cidade humanitária, é uma cidade não sei o quê, que ninguém pode sair de lá, vai ficar todo mundo lá, parece gueto, parece campo de concentração. E, com certeza, o spin das pessoas que são contra Israel vão levar nessa posição, nesse caminho. Vão começar a dizer que Israel está fazendo campo de concentração, Israel está fazendo gueto e que não sei o quê, entendeu? Então, quer dizer, a resposta internacional para isso seria terrível, mais deslocamento populacional, que já é a base de dizer que Israel faz genocídio, né? A base jurídica. Quem não entende o que é genocídio acha que, quando fala genocídio, que Israel fica matando todo mundo. Não é isso. É a base jurídica para falar em genocídio é deslocamento populacional, tá? Então, Israel já fez deslocamento populacional lá dentro de Gaza, seria mais um deslocamento populacional, e num lugar, num perímetro, que tem soldado para aqui, soldado ali, entendeu? É muito, muito esquisito, não pega muito bem, digamos assim, internacionalmente, e também dentro de Israel. Os israelenses não gostaram muito, nem um pouco de ouvir falar sobre isso, mas talvez seja uma maneira de um balão de ensaio para conseguir fazer o Hamas sentar na mesa de negociação para evitar que isso aconteça, tá? Não sei se é verdade, se não é verdade, mas tem uns vazamentos de Netanyahu pediu planos para isso. O Israel Katz, que é o ministro da Defesa, pediu planos para isso. Vazamentos esquisitos de uns pedidos assim que vazaram para a imprensa, que a imprensa ficou sabendo de coisas que teoricamente não vazariam. Quer dizer, então, esses vazamentos me dão a entender, muita gente também acha, que é bravata para tentar trazer o Hamas. Para colocar uma coisa assim terrível, que o Hamas tem algo a perder se não negociar. Mas vamos ver se isso vai realmente acontecer, se não vai realmente acontecer. Às vezes, uma bravata vira realidade, né? Infelizmente, né? As coisas aqui são terríveis. E para terminar, já disse que ia terminar, mas agora eu vou terminar com uma outra coisa. Quero falar aqui da volta dos Houthis, né? Os Houthis, aquele grupo super simpático lá no Iêmen, que acabou com o Iêmen e que transforma a vida dos iemenitas em inferno, e que o lema deles é singelamente morte à América, morte a Israel, como é que é? Ao contrário de bênção, não, eu vou te... como é que fala? Esqueci. Quê? Como é que você fala quando você quer rogar uma praga, né? Uma praga. Então, o singelo lema deles é morte à América, morte a Israel, praga aos judeus. É o singelo, lema singelo, eles que acordam de manhã todo dia e falam isso, escovam os dentes, tá? Então, é um grupo assim bacana, não é nem um pouco antissemita, né? Então, esse grupo, eles estavam meio assim, enquanto estava tendo a guerra com o Irã, blá, e aí, mas eles voltaram novamente a atacar mísseis todo dia contra Israel, 5 horas da manhã, não sei o quê. Mas a maior parte, quer dizer, vai todo mundo sair correndo para o bunker, de novo, 5 horas da manhã. Mas, como é um só que eles mandam, porque eles não têm dinheiro, e cada míssil desses é caríssimo, em vez de eles investirem em educação, eles lançam um míssil de 50 milhões de dólares, eles lançam um míssil, mas eles são, em geral, interceptados no ar. Teve um que caiu na Jordânia, coitados jordanianos, entendeu? Eles são interceptados no ar, tal. Mas eles agora voltaram a atacar navios no Mar Vermelho, que estão indo em direção ao Mediterrâneo, uma coisa que eles prometeram ao Trump, que eles não atacariam, pelo menos, navios americanos, e que eles não afundariam mais navios, pois essa semana eles afundaram 2 navios de bandeira grega, mataram 15 pessoas, algo assim, e levaram 3 ou 4 pessoas de refém desses marinheiros que estavam nesses navios. Quer dizer, eu não sei se os americanos agora vão continuar com o cessar-fogo que eles fizeram com os Houthis, que deixaram, inclusive, os israelenses assim, chocados, né? Porque o Trump fez a paz com os Houthis, mas falou, não, atacar Israel vocês podem continuar, não tem problema nenhum, não. Só não afunda navio lá no Mar Vermelho. Não, os caras voltaram a afundar navio. E aí, podia botar essa reportagem da Deutsche Welle, em inglês, em que tem as imagens deles afundando um dos navios. Now, 3 people have been killed and at least 2 injured in the latest attack by Houthi rebels on a merchant ship they say was traveling to Israel. Video released by the Iran-backed group shows the vessel, Eternity Sea, being hit by ballistic missiles before sinking into the Red Sea, an act that the Houthis claim is a protest against Israel's war in Gaza.
According to an EU naval task force, 19 people that were aboard the ship are still missing, with 6 rescued. It is the second such attack in a week by the Yemen-based group, with the Houthis claiming that they also sank the ship, the Magic Seas. Bom, então eles disseram, né, que o navio estava indo para Israel. Imagina, estava indo para Israel, estava indo para o Mar Mediterrâneo, passar pelo Estreito de lá, pelo Egito, como é que chama? Pelo Canal de Suez, entendeu? Canal de Suez, o Mar Vermelho. Está indo para Israel. Os caras são assim o suprassumo do terrorismo, esses caras, né? E aí só quero ver se nas ruas do mundo vou começar a dizer hands off the Houthis, parem de atacar os Houthis, coitados, são gente fina esses Houthis, né? Mas enfim, na reportagem da Deutsche Welle, ela fala 19 pessoas que estão desaparecidas, acho que 15 já foram dadas como mortas mesmo e 4 foram levadas como reféns, uma coisa assim. Enfim, a volta dos Houthis, né? Se já não bastava o Hamas, a Guarda Revolucionária Iraniana, o Hezbollah, que sei lá se vai se refazer, aí tem a volta desses caras bem bacanas, bem legais, simpáticos, nada antissemitas, que estão fazendo a vida do Iêmen, um dos países mais pobres do mundo, se transformar num maior inferno do que já é. E um grupo, né, extremista, fundamentalista, reacionário, né, que é favorável aí a um projeto político de extremo religioso, né, e é engraçado ver pessoas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo que se consideram laicas, seculares, a favor, né, do direito das minorias, se solidarizar em um grupo como esse. E esses ataques, né, Dani, não tem só um prejuízo econômico, mas pode também trazer um prejuízo ambiental, né? Pode ter, sei lá, um navio ali carregado de petróleo ou de algum outro resíduo químico que pode, sabe, vazar no mar inteiro e causar um dano ecológico Sem contar irreparável. o dano econômico para a economia mundial. Porque Exato. tudo que esse pessoal aí que compra aí na China, na Temu, sei lá o que, vem tudo né, passa tudo pelo canal de Suez. Então, a inflação mundial, que já piorou muito nos últimos anos, né, por causa do Covid, por causa de crises internacionais, agora a taxação do Trump, né? A taxação do Trump, né? Quer dizer, então, as pessoas que são contra a taxação do Trump, são contra o encarecimento, né, do comércio internacional, acham bacana os Houthis ficar destruindo, afundando o navio que está indo para o canal do Suez. Dani, a gente, né, você falou aqui sobre essa perspectiva aí de cessar-fogo, né, de um acordo que tem todas essas movimentações e esse jogo político do Netanyahu aí envolvendo esse recesso e os nomes na coalizão, né, e todas essas declarações. Esse ano completa 30 anos do massacre de Srebrenica, né, eu vou fazer um vídeo nas minhas redes pessoais, eu estava reestudando o caso, e muitas das acusações de genocídio por parte do Tribunal Internacional, além, claro, do que a Sérvia cometeu, que de fato foi um genocídio de fato, mas tinha muitas das declarações, né, das falas, do que os líderes políticos e militares na época falavam, apesar de que algumas coisas que eles falaram não aconteceram, outras infelizmente aconteceram, mas esse lugar da fala, né, foi um dos primeiros genocídios ali que você tem as declarações na mídia, na imprensa. Então, por mais que o Netanyahu ou o Ben-Gvir, o Smotrich, não consiga ter força suficiente para fazer esse plano, mas só o fato de você ir fazer um posicionamento público, falar isso lá no Canal 14 já é suficiente para o Tribunal Penal Internacional ter uma base jurídica para estabelecer uma acusação de genocídio ou de limpeza étnica, né? E aí claro. A guerra continua, as famílias imaginam cada dia que passa desesperadas, assim como a sociedade israelense. Tem outro fator também, Dani, eu queria já puxar esse gancho para o segundo bloco do programa de hoje, que é o número de mortos de soldados em Gaza. Né? A gente está gravando aqui no dia 11 de julho, e desde o dia 1º de junho, 32 soldados israelenses morreram em Gaza. Há também um aumento nas ameaças de atentados terroristas contra Israel e de sequestros de soldados. Parece que em uma dessas operações terroristas do Hamas, que explodiu um veículo blindado do exército, eles tentaram sequestrar os militares, né? E aí
mais de 800 soldados mortos, 888 até o momento dessa gravação. Então, como que está a situação dos combatentes em Gaza e como a população está reagindo a isso? E, mais uma vez, convido a todos e todas a se tornar membro do canal e assistir a conversa que eu tive com a Renata Udler-Kronberg, que ela fala sobre o aspecto psíquico desses soldados e dos traumas, né, que toda essa situação, mais de 600 dias de guerra aí podem gerar, né? Porque além dos quase 900 soldados mortos, você tem milhares, mais de 10 mil soldados feridos, sem perna, sem braço, sem olho, em coma, sem contar os que não estão feridos, que estão feridos ou não fisicamente, mas estão, como você falou nessa conversa, feridos pro resto da vida emocionalmente e mentalmente, e lidam com... Essa semana teve um soldado que se suicidou, infelizmente, por não aguentar, quer dizer, então as pressões, né, da saúde mental. Então, você junta aí, abre aí para as famílias, digamos que cada família tem, sei lá, 5, 6 pessoas, você já aumenta aí, você já chega a centenas de milhares de pessoas afetadas por questões de saúde mental ou ferimentos físicos ou mentais. Quer dizer, então você fala que só 900 soldados morreram, que, se eu falar só, é terrível, mas você aumenta aí e coloca mais 10, 15 mil soldados feridos física ou mentalmente, ou os dois, e suas famílias, né? E seus amigos, você chega aqui num número que é um percentual enorme da população israelense, né? Sem contar as pessoas que não conhecem ninguém, mas que veem na televisão, que não sei o quê, as crianças que voltaram a fazer xixi na cama, né? Quer dizer, então você tem aí realmente a sociedade inteira impactada por um número desse. Para fazer a comparação, a guerra do Yom Kippur, de 1973, que foi até então a pior guerra que Israel já enfrentou, foram 700 soldados mortos. Quer dizer, então você já superou. É claro, desses soldados que a gente fala que foram dos 888, 400 morreram no 7 de outubro, no próprio 7 de outubro. Alguns não estavam a serviço, estavam no festival de música, ou estavam não sei o quê. Mas você pegar soldados que estavam lutando mesmo, você chega aí a uma coisa tipo 500. Tá? E aí você tem, em 1973, uma guerra, que foi guerra entre dois exércitos regulares, né, com o Egito, com Síria, né? Não, acho que foi só Egito, 73. Estou aqui agora meio confusa. Não. Pessoas que sabem, escrevam aí embaixo e falem, a Daniela não sabe nada, é isso aí. Você pega um número de 700 e hoje a gente tem 500 em quase 2 anos, parece até pouco, porque, afinal de contas, a guerra de 73 durou um mês só, né? Então, tem gente até que fala, não é tanto soldado quanto a gente imaginava que iria ter, a gente pensou que ia ser mais, mas cada soldado, cada vida de um soldado é sagrada, assim como cada vida de palestino também é sagrada, e como eu falei, né, quer dizer, as famílias impactadas tal, e tudo. Então, realmente, o que acontece é que desde o dia 1º de junho, no último mês e meio, teve um aumento enorme do número de soldados mortos e feridos em Gaza. Por quê? Porque o exército começou a agir em lugares onde ainda tem... a gente pode chamar eles hoje de guerrilheiros do Hamas lá, né? Militantes, ativistas, terroristas do Hamas que estão lutando como guerrilha agora. Porque como a maioria da liderança do Hamas não foi morta, não existe, e o exército está lá dentro, então não existe muito uma combinação, um comando central do Hamas hoje em dia. Então, eles estão atuando como guerrilha, quer dizer, eles estão em pequenas células espalhados e atuando como terroristas mesmo. Eles saem, tem os túneis embaixo de Gaza, que por mais que Israel destrua, por mais que Israel identifique os túneis e destrua, ainda tem mais. A quantidade de túneis que eles construíram embaixo de Gaza é uma coisa assim impressionante, é realmente uma teia de aranha muito maior do que todo mundo imaginava. Então, ainda tem túneis, principalmente embaixo desse lugar onde eles estão, que é Beit Hanun, que é um lugar assim, importante de comando do Hamas, que tem muitos membros do Hamas que estão lá escondidos há 1 ano e meio. Então, eles saem debaixo desses túneis, veem um soldado, atiram e voltam.
O soldado nem viu de onde veio, entendeu? Então, eles estão enfrentando agora guerrilha mesmo. E um exército enfrentar guerrilha é terrível. A gente vê, por exemplo, Vietnã foi mais ou menos isso, né? Quer dizer, você enfrentar um soldado, um exército regular enfrentando outro exército regular é uma coisa. Agora, um exército regular enfrentando guerrilha, que não tem nem comando, que os caras têm arminhas e vão lá ficando atirando, tá, não sei o quê, é muito mortal para as tropas, tá? Então, o que está acontecendo é isso, quer dizer, eles estão entrando nessas cidades para tentar destruir os túneis, a infraestrutura que o Hamas construiu nos últimos 18 anos, e eles estão lidando com esses guerrilheiros, né, no mau sentido, que são terroristas, que saem, né, dos túneis, atiram e voltam para o túnel, né, covardes, né, porque eles voltam para se esconder, né, e deixam a população civil em cima. Como eles também têm colocado bombinhas do lado da estrada, né, que a gente viu também no Afeganistão muito isso, tal, bombinhas, aí passa o AV lá, não, um veículo não, né? Um veículo militar, passa lá por cima, explode, as pessoas morrem embaixo. Já teve... Drone, né? Não drone, é por isso que eu falei errado. Não drone, veículos militares mesmo, veículos militares na terra que passam por cima da mina, bomba, né? E explode, da mina e explodem. Quer dizer, então isso está acontecendo. Tem muita gente, muitos soldados morreram por causa de mina terrestre e por causa também dessas ações de guerrilha que o Hamas tem feito. Isso está diferente, porque mudou, né, a maneira como que o Hamas está lutando, né? E isso até o exército conseguiu entender como fazer para lidar com isso, muitos soldados que vão morrer, né? Então, por isso que aumentou recentemente, e também, como você falou, está aumentando também o número de ameaças e de ataques terroristas dentro de Israel. Ontem mesmo teve um ataque terrorista perto em Gush Etzion, que é ao sul de Jerusalém, num lugar onde já tinha tido ataque terrorista antes, que é um centro comercial. Os palestinos da Cisjordânia, aí não são nem de Gaza, da Cisjordânia, roubaram um carro, 2 palestinos, inclusive eles eram listados como membros da polícia palestina, da polícia da Autoridade Nacional Palestina, né? Quer dizer, então os caras eles eram policiais mesmo palestinos, nem membros do Hamas, eles eram policiais do Fatah, né? Eles roubaram um carro, foram para lá e eles queriam entrar dentro do supermercado que tem lá, supermercado chamado Rami Levi que tem lá, e eles queriam atirar lá, né, dentro. E aí eles não conseguiram entrar por algum motivo, eles, na verdade, um segurança de 22 anos parou eles, e aí eles esfaquearam segurança, mataram esse segurança de 22 anos, pegaram a arma dele e eles iam tentar entrar para matar, como eu falei, as pessoas dentro do supermercado, mas tem muita gente hoje em dia que está andando armada, as pessoas civis estão andando armado nas ruas, justamente para tentar evitar alguma coisa dessas. Muita gente que eu conheço, que eu nunca soube nem que o cara tinha porte de arma, o cara está andando armado. Tem muitos israelenses andando armado hoje em dia. Eles não usam a arma para nada, eles usam a arma nesse momento, né? Então, 10 pessoas, na verdade, a maioria deles não eram nem civis que estavam lá fazendo compras, eram pessoas da Kitata Konenut, do grupo de segurança daquela área, né? Mas são civis, não são policiais militares, né? São civis, nem policiais são um grupo civil, né? Tipo, não sei como dizer, não sei se tem algum equivalente. Uma guarda, assim, né? Uma guarda civil, né? Que eles têm armas comunitárias, não é nem deles a arma, não sei o quê. Eles estavam lá e também tinham os outros civis, e aí conseguiram matar os 2 caras, tá? Então, isso é uma coisa que os israelenses estão acostumados, desde que né, é terrível. O temor agora é que realmente comece a ter muito atentado terrorista da Cisjordânia dentro de Israel, e tem ameaças todos os dias, né? Mas que eles conseguiram realmente levar a cabo atentados terroristas. Quanto a essa última coisa que você falou, que foi a tentativa de sequestro de um soldado, foi nesse esquema que eu estava contando, que os israelenses estão entrando em Beit Hanun agora para tentar destruir os túneis embaixo. Então, eles estão levando escavadeiras, estão levando instrumentos e escavadeiras e carros e coisas assim para poder destruir os túneis que estão embaixo da terra. Então, a escavadeira vai escava, aí tem a betoneira, não sei o quê, e aí, no final, eles jogam cimento dentro dos túneis para fechar esses túneis, né? Então,
tinha um cara que, na verdade, não era nem um soldado combatente, era um cara que estava nessa escavadeira, né? Escavadeira ou escavadora? Não sei, nunca sei. Enfim, escreva aí embaixo. Escavadeira. Então, o cara estava na escavadeira, e aí 3 desses terroristas do Hamas, nesse esquema de guerrilha, saíram por um buraquinho dos túneis, conseguiram subir onde o cara estava na escavadeira, e o cara meio que lutou, mas eles mataram o cara. Era um soldado, mas não era um soldado combatente, ele estava lá como atuando nessa questão de estrutura civil, né, de estrutura de infraestrutura, né? E aí, ao que tudo indica, segundo o exército, esses terroristas tentaram pegar o corpo dele e sequestrar, levar para os túneis. Mas ainda há dúvidas sobre o que realmente aconteceu, se eles tentaram sequestrar antes que o cara morreu ou só depois que o cara morreu, tá? Enfim, sumiram, ninguém sabe esses caras quem foram e tudo. Quer dizer, então você tem aí uma mudança assim, de uma batalha na faixa de Gaza, que é uma batalha de um exército regular contra uma guerrilha. Antes, o Hamas funcionava como um exército paramilitar, né? Então era quase como 2 forças militares lutando. Agora não, agora é uma força regular de um exército e guerrilheiros que têm vantagens nesse sentido, né? Tem muitas desvantagens, mas tem muitas vantagens no sentido de poder fazer esse tipo de atuação, não precisa pedir permissão para ninguém, não precisa também ficar com medinho se vai matar ou não precisa se for com civis, não tem civis israelense lá, mas o cara não tem comando, não tem fonte de comando, ele não vai perguntar, posso atirar? Ele vai lá e atira, né? Soldado israelense não, tem que perguntar, tem que pedir permissão para cada tiro que ele dá. Então, é por isso que teve esse aumento. Agora, cada soldado que morre mais israelenses pedindo o fim da guerra, pedindo o cessar-fogo e o fim da guerra. Porque a impressão que se tem aqui, da maioria das pessoas, é que não dá para você terminar com o Hamas sem que você tenha cada vez mais soldados mortos. Dá. Você fica lá mais 5 anos em Gaza, termina com o Hamas. E quantos soldados vão morrer? O que isso vai fazer na sociedade israelense? Como é que vai ser a moralidade também de alguns soldados que cometem algum tipo de coisa que não deveriam cometer lá também, que tem, a gente já falou disso. Quer dizer, vale a pena você continuar uma guerra para acabar com, né, um grupo terrorista, se você pode terminar nesse momento, terminar nesse momento, trazer os reféns de volta, e aí você monitora esse grupo, vê o que ele vai fazer, pelo ar você atinge alguma célula que se aproxima da fronteira ou alguma coisa assim. Mas tem muita gente que diz, era isso que a gente estava fazendo antes do 7 de outubro. E mesmo assim eles conseguiram construir embaixo da terra sem a gente ver nada. E entrar dentro de Israel e matar 1.200 pessoas. E sequestrar mais de 250. Quer dizer, há muitas pessoas de um lado ou de outro dessa discussão política, mas a maior parte dos israelenses, 80%, 75%, 80% dos israelenses querem o cessar-fogo, querem o fim da guerra, a volta dos reféns, e que Israel, nesse momento, pare essa guerra que não vai acabar, e não acabaria, né? Quer dizer, os israelenses já sabem que não é que amanhã vai surgir uma entidade nova na faixa de Gaza que fale, Israel, gostamos de vocês. Claro que não. Mas que, nesse momento, é melhor cut the losses, entendeu? E trazer os soldados de volta e os reféns de volta também. Não há dúvida, e é sempre bom a gente reforçar isso, né, Dani? Que a maioria da sociedade israelense se posiciona a favor de um acordo de devolução dos reféns, né, apesar do alto custo que isso pode trazer, mas não dá para continuar, né, essa guerra que está dizimando vidas aí de soldados, sua grande maioria jovens, né, 18, 19, Eu falei na 21. semana passada, gente que estava 2 meses atrás terminando o ensino médio. Jovens de 18, 19 anos. A minha filha tem 17,5. Ano que vem ela vai fazer o último ano do ensino médio. Eu fico pensando nos meninos da turma dela. Os meninos da turma da minha filha, daqui a 1 ano e meio, estão lá em Gaza.
Eles hoje em dia vêm aqui em casa assistir seriado e comer batata frita e pizza, e estudar para a prova de física. São esses os soldados israelenses. Não é aquela imagem que você tem aí de soldado americano, não sei aonde, ou Marines, que são profissionais e que escolheram essa. Não é. São 18 anos. É o exército popular, né, do povo. Né, Nata falou bastante disso. Enfim, Dani, triste a gente cair na expectativa que esse acordo possa sair o mais rápido possível e que definha né, essas mortes aí enfim, né, de ambos os lados e que a gente sempre torce por uma solução, uma saída pacífica, apesar das dificuldades. Dani, entrando no último assunto, né, nos últimos dois, a gente vai dividir aqui esse último bloco. Um tema que a gente ia falar na semana passada, mas a gente decidiu, pela complexidade do tema, ficar só em dois assuntos, né? Que foi justamente isso, esses depoimentos dos soldados em Gaza, mas hoje a gente comenta aqui a tentativa de impeachment de um parlamentar israelense, né? Pela primeira vez, um membro do Knesset, um parlamentar, o parlamento de Israel em Jerusalém, foi afastado por uma comissão interna do Knesset. E aí, Dani, eu queria que você contasse aqui para quem nos assiste quem que é esse parlamentar e também se esse impeachment é justificado e se ele será destituído mesmo, a possibilidade da Suprema Corte entrar, ou até mesmo dos partidos entrar com alguma, né, ferramenta ali, alguma jurisprudência para impedir esse impeachment, parece estar repercutindo bastante aí em Israel, né? Pois é. Tem um parlamentar chamado Ayman Odeh, que ele é um cara muito importante, ele está há 10 anos no parlamento. Ele é líder de um partido chamado Hadash, que é um partido comunista, que tem, inclusive, judeus e árabes dentro do partido, né? Apesar de que a maioria são árabes, mas tem judeus também. Ele, na verdade, tem uma coligação com outro partido chamado Ta'al. Então, hoje o partido dele chama Hadash Ta'al, mas é um partido considerado partido árabe, tá? Essa coligação do Hadash e do Ta'al. E ele é um cara muito bem visto internamente como um parlamentar que tentou muito mudar a relação entre a minoria árabe israelense, né, 21% da população, com o parlamento e as instituições do país. Tá? Ele foi o primeiro a dar sinal verde para que um partido entrasse numa colisão de governo junto com partidos judaicos ou sionistas, que a gente chama, partidos, né, judaicos. Uma coisa que era tabu antes, em todos os partidos árabes, que nunca a gente vai fazer coalizão. Pode ter coalizão de esquerda em Israel ou de direita em Israel, e a gente nunca vai entrar com partidos de nenhuma coalizão, que a gente não vai colaborar com governos israelenses. Essa é a posição de muitos partidos árabes, a maior parte, 99%, e ele foi o primeiro a dizer, não, vamos mudar isso. Vamos fazer uma mudança aí, vamos conversar, vamos negociar. Eu acho melhor nós, partidos árabes, sim, participarmos de governos para justamente trazer mais verbas para as nossas comunidades e tentar melhorias e não sei o que. Ele veio com uma mudança muito, muito, muito interessante. Só que, obviamente, tem muita gente, né, principalmente os partidos mais ultranacionalistas, mais de direita de Israel, que não, digamos que não são amantes dos partidos árabes, pelo que consideram esses partidos árabes traidores internos, que eles, de repente, apoiam os inimigos, apoiam o Hamas, apoiam o Hezbollah, apoiam não sei o quê, o que nem sempre é verdade, algumas vezes é. Tá? Algumas vezes você vê parlamentares israelenses que se chamam de palestinos, né? Palestinos israelenses. Alguns falam palestinos israelenses, outros falam árabes israelenses, mas alguns falam sou palestinos israelenses. Eu sou a favor dos palestinos e não estou nem aí para os israelenses. E eles estão no parlamento israelense, né? Quem falou aí de democracia, né? Tem democracia aqui. Tem gente aqui no parlamento israelense que fala não sou contra esse país, mas eles estão lá no parlamento e foram eleitos, tá? Então, Ayman Odeh
Oda é um desses líderes de partidos árabes mais considerados moderados, talvez, uns caras mais considerados que dá para conversar, dá para colaborar em termos da institucionalidade das negociações dentro do parlamento e as verbas para civis da minoria árabe dentro de Israel e tudo. Só que, como eu falei, muita gente mais para ultranacionalista fica procurando cada vez que um desses parlamentares fala alguma coisa. Opa, tá vendo? Só para mostrar, esses aí são traidores internos nossos, não sei o quê. E, assim, nunca aconteceu nada, nunca conseguiram fazer nada contra um parlamentar de partido árabe, porque nunca, não teve nenhum precedente desde que Israel existe. Porque tem a coisa da liberdade de expressão, entendeu? Fala aí, foi eleito, você não vai fazer impeachment de um cara que foi eleito, tem um público, tem eleitor, tá? Não sei o que, você não gosta do que ele falou, você também fala coisas que ele não gosta que você falou, entendeu? Quer dizer, então, nunca teve esse precedente. Mas teve um deputado do Likud, chamado Avichai Boaron, que conseguiu uma espécie de brecha. Porque o que acontece? Há 10 anos atrás, não sei se alguém se lembra daquele... Deve se lembrar, porque agora falaram muito dessa flotilha da liberdade, né? Da Greta Thunberg. Greta Thunberg. Então, há 10 anos atrás, teve a flotilha Mármara, né? Foi em 2010. Foi a primeira dessas que fez muitas manchetes no mundo, que foi uma flotilha de navios que veio da Turquia, e aí teve um quiprocó num dos navios, 10 turcos morreram, foi uma confusão, e aí o Erdogan usou como desculpa para cortar o relacionamento com Israel. Enfim, 2010, leiam aí sobre a flotilha Mármara. E naquela ocasião teve uma deputada israelense, que essa sim é uma deputada dessas que não se identifica com Israel, não se identifica, ela está dentro de Israel, ela tem privilégios e ela recebe salário, ela tá, não sei o quê, ela paga imposto em Israel, tudo, mas ela não gosta de Israel, não sou israelense. Eu me identifico mais como palestina. Ela estava nessa flotilha, ela foi dentro de um dos navios protestar contra o próprio país dela, que é Israel. E isso não pegou muito, né? A maioria dos israelenses não gostou muito disso. E aí teve na época, então, eles conseguiram, né? Na época já era o governo Netanyahu, então já conseguiram fazer uma lei para destituir parlamentares que... Cadê a lei? Peraí. Uma lei que parlamentares que são a favor da luta armada contra Israel. É basicamente isso, a favor da luta armada contra Israel. Mas a lei foi costurada, obviamente, para a minoria árabe, para os parlamentares árabes, entendeu? Que tem essa dupla identificação, que às vezes é muito nuance, muita coisa tem que entender muito bem de onde vem a cabeça deles e tal, e tudo, mas enfim, a lei costurada, né? Nenhum parlamentar judeu vai... Apesar de que teve quase foi afastado por causa disso, um cara chamado Ofer Kassif, que ele é judeu parlamentar, mas ele é do Hadash, ele é do partido do Ayman Odeh, né? Mas também não foi empichado, né? Então, com base nessa lei, que nunca deu certo para ninguém, né? Ninguém foi afastado por causa dessa lei, esse deputado do Likud, Avichai Boaron, entrou então com um pedido de afastamento do Ayman Odeh por causa de um tweet, de uma coisa que ele publicou no X. E é ridículo, porque no pedido de afastamento do Ayman Odeh tem só uma coisa que o cara publicou no X, sendo que o Odeh já tinha publicado várias outras coisas que eram até piores do que essa, mas enfim, ele, por causa de um tweet que ele escreveu o seguinte, foi em janeiro, quando começou o cessar-fogo de janeiro, que começaram a ter libertação de reféns israelenses em troca de presos palestinos que estavam em prisões israelenses, julgados e condenados, que foram soltos, tá? Então, ele escreveu o seguinte: após 600 dias, há uma maioria esmagadora entre os nossos povos dizendo: se ao menos esses 20 meses não tivessem acontecido. Não, isso não. Esse é o tweet que não incluíram e que depois tentaram incluir, que ele escreveu: essa é uma derrota histórica para a direita que foi derrotada em Gaza. Gaza venceu e Gaza vencerá. Isso o Ayman Odeh escreveu, que já também não pegou muito bem. Mas o tweet que o Avichai Boaron usou para pedir o impeachment do Ayman Odeh era o seguinte: feliz com a libertação dos reféns e prisioneiros. A partir daqui, ambas as nações devem ser libertadas do fardo da ocupação. Todos nós nascemos livres.
Quer dizer, ele meio que fez uma comparação ou equivalência entre os reféns e os presos palestinos libertados, que ambos os dois foram libertados e tal. Mas é uma linguagem até bem simpática, né? Todos nós nascemos livres, quer dizer, ele nem falou morte a Israel. Quer dizer, não, né? Ele foi até bem moderado, digamos assim, mas o cara, esse Avichai Boaran, não gostou, que há aí talvez uma tentativa de equivalência entre reféns e presos palestinos, né? E aí fez esse pedido de impeachment do Ayman Odeh, e aí foi uma comissão, tem que passar por uma comissão, e nessa comissão, que foi aí o choque, porque as pessoas falavam, não, vai ficar nessa mesmo, ninguém vai aprovar. Mas nessa comissão foi aprovada, era uma comissão que precisa de 3/4, o comitê da Câmara do Knesset votou por 14-2, quer dizer, de 16 membros da comissão, 14 votaram em favor de afastar o Ayman Odeh, pichar, fazer impeachment do Ayman Odeh, sendo que nesse comitê tem gente da oposição, tem gente, e aí Lapid, tem gente do centro, de partidos de centro de Israel, de repente gente da própria oposição ao Netanyahu, que são contra o Netanyahu, que votaram em favor de um pedido do Likud do Netanyahu para afastar um parlamentar. E é isso que foi assim meio choque. Como que eles aceitaram isso e aceitaram aprovar esse impeachment do Ayman Odeh? Há várias teorias. A primeira teoria é de que eles sabiam, quando eles estavam votando, que a Suprema Corte vai barrar. A Suprema Corte vai barrar, ele não vai ser impeachado de qualquer maneira, a Suprema Corte não vai barrar. Vai barrar. A segunda coisa, o próprio Ayman Odeh falou que ele não vai concorrer para as próximas eleições, que ele vai sair da vida pública. Depois de 10 anos, ele falou, não, chega, minha cabeça, saúde mental, ele disse que ele vai se afastar. Então, ele falou, então tudo bem, um cara que não vai nem concorrer mais, então tudo bem, pichar, né? Só que assim, tipo, eles caíram numa cilada do governo Netanyahu, porque no momento que a Suprema Corte barrar, vai cair nas mãos dos apoiadores do Netanyahu isso de que a Suprema Corte é contra o parlamento. A Suprema Corte, a gente tem que acabar com a Suprema Corte, porque a Suprema Corte, né, coisas que o Bolsonaro e os bolsonaristas falam, que a Suprema Corte está contra o que o povo quer e não sei o que, não sei o que. Mas eles vão dizer isso. Na verdade, a teoria é que o próprio cara que sugeriu o impeachment do Ayman Odeh falou, se o Ayman Odeh for impeachado, ótimo. Se não for, a gente culpa a Suprema Corte. Ótimo. Quer dizer, win-win situation para ele, entendeu? Quer dizer, agora, como que o pessoal da oposição caiu nessa cilada e aprovou o impeachment do Ayman Odeh? Eles dormiram nesse momento, eles acharam que não tem problema, ele já mesmo vai sair da política, a Suprema Corte vai barrar mesmo. Não sei o que aconteceu. Pegou todo mundo de surpresa, e agora, recentemente, mais de 120 figuras públicas de todo o espectro político assinaram uma carta pedindo para não remover o Ayman Odeh. Gente importantíssima do governo, do parlamento israelense, do governo, gente como Avraham Porus, Avishai Braverman, deixa eu ver, se vocês conhecem, Chaim Oron, não sei se nomes que vocês não conhecem, mas nomes muito importantes da política israelense, né? Yossi Beilin, Yael German, Meili Shitrit, Bugi Ayalon, Matan Vilnai, Nachman Shai, Uzi Baram, gente importantíssima, gente que foi gente da política e de fora da política, né? Muita gente, 120 pessoas assim, muito conhecidas assinaram uma moção para que não aconteça essa remoção do Ayman Odeh, e a gente vai ver o que vai acontecer. Vai ter agora nos próximos dias, era para ser essa semana, mas acho que não foi, vai ser votado no Knesset a remoção ou não dele, e eu espero que não passe, né? Porque, independentemente de eu gostar ou não do que ele escreveu, né, temos aqui, não é um cara que está falando matem todos os israelenses, ele não está também passando informações para o Irã ou dando armas para o Hamas, ele deu a opinião dele lá, entendeu? Quer dizer, então não faz o menor sentido. Se você abrir esse precedente, né, sei lá o que vai acontecer. Então, vamos ver, vamos esperar que isso... né, o que vai acontecer. A semana que vem eu dou uma atualização sobre a remoção, o impeachment do Ayman Odeh ou não.
A gente vai seguir acompanhando aqui o caso e trazendo atualizações. Eu até achei um texto do IB, no site do IB de 2023, fazendo uma biografia dele, contando Do Emanuel histórias. é Vou meu deixar. texto, não. Deixa eu, deixa eu, deixa eu pegar aqui, que eu não sei se é seu ou da Revital, mas eu vou deixar. Deixa eu abrir aqui o nome. É da Revital, é da Deve Revital. evitar. Tá. Então É, leiam o que a Vitória falou do Emanuel. e eu vou deixar aqui na descrição. E aí, Dani, para a gente terminar, tem uma música, né, que está voltando, digamos assim, em Israel. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco dessa tradição, dessas músicas de protestos que Protesto. eram na ditadura e aí depois volta em tal Faz comeback. parlamentar. E aí tem uma história parecida em Israel, né? Pois é, né? Quer dizer, eu queria terminar com duas coisas boas. Uma eu vou falar muito rapidinho, que é a volta de 60 moradores do Kibbutz Manara, que faz fronteira com o Líbano, que foi 80% destruído e 60 moradores voltaram. A creche abriu novamente para crianças. Quer dizer, é bonito você ver reflorescimento de comunidades pequenas, kibbutzim e cidades pequenas na fronteira com o Líbano que voltam à vida, né, com muito temor ainda, mas que voltam à vida. E a segunda coisa é isso. É uma coisa bem pessoal, eu fiquei em dúvida se eu falava aqui no Expresso ou não, mas eu ontem fui ver um show que, para mim, é como se eu estivesse vendo os saltimbancos da década de 70 de novo, que eu vi no Canecão, no Rio de Janeiro, não sei quem vai lembrar disso. Ou ver os sítios do Capão Amarelo, coisas da década de 70 que deixam marcas e nostalgia para pessoas da minha geração, de outras gerações. Então, eu fui ver um show chamado Akever Ashisha Ashar, o 16º Carneirinho, que é baseado nesse livro aqui, esse livro que eu li para minha filha, o Carneirinho 16, né? O Carneirinho número 16, Shisha Ashar, que é um livro de poeminhas infantis, de poemas infantis. Né? Não sei se dá para ver, vocês vão conseguir entender, provavelmente. Mas é um livro que, assim, de gerações, de 1978, que influencia gerações. Todos os pais leem para os filhos essas musiquinhas, esses poemas, que são poemas de um cara chamado Jonathan Geffen, pai do Aviv Geffen, não sei se alguém conhece, que é um cara que foi um dos maiores escritores israelenses, ele morreu recentemente, infelizmente, mas um dos maiores escritores e poetas de Israel, muito, muito político, ele é muito político, sempre foi muito de esquerda, mas um cara que, independentemente das posições políticas dele, é reconhecido como um dos maiores poetas da história de Israel e escritores. E esse livro dele, em 78, ele foi... Alguns desses poemas foram musicados, né? Pegaram um cara chamado Yoni Rechter, que não sei se alguém conhece um grupo chamado Kaveret, que fazia parte desse grupo também, que é um gênio da música, tipo assim, o Gilberto Gil, o outro cara é o Caetano da letra e o outro é o Gilberto Gil da música, enfim, não sei. Um cara que faz músicas maravilhosas. Ele pegou alguns desses poemas desse livro e colocou música nesses poemas, e aí teve um show. O Carneirinho número 16. E as músicas são fofas, porque são músicas que falam com crianças de olho a olho. Músicas, lembra assim, década de 70, Cisne Capão Amarelo, independente do que a gente pensa do escritor hoje em dia, mas Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, independente disso, que falava com as crianças de olho para olho e sem paternalismo e sem sexualização, sensualização também. Quer dizer, coisas que as crianças amam, e são historinhas tipo assim, a criança falando... eu já posso me vestir sozinho, eu já posso... Com crianças de 5 anos de idade, o que eles pensam, mais ou menos, tá? Então, é muito bonitinho, as letras e as músicas são muito bonitinhas, viraram clássicos. Hoje em dia, você liga a rádio israelense e pelo menos umas 2 músicas desse show de 1978 tocam. Não só com os cantores originais, como teve depois uma outra versão na década de 90, uma coisa assim. Eu gosto, novamente, mais da original. Então, ficou muito famoso. E os cantores que cantaram originalmente são cantores muito famosos ainda hoje. Gidi Gov, David Broza, Yehudi Travitz. Quem conhece música israelense ou cultura israelense vai identificar imediatamente esses nomes, que são como se fosse Chico, Caetano, Gilberto Gil, entendeu? De Israel, são os clássicos, né? E eles cantaram músicas infantis.
de um show infantil. Acho que no Brasil também teve cantores que cantaram shows para coisa infantil, Balão Mágico, eu não me lembro. Os próprios Saltimbancos, que teve Miúcha cantando e teve não sei o quê. Quer dizer, então, tinha na década de 70 um pouco essa coisa de cantores famosos e muito bons cantando música para criança. Então, esse é o livro específico para isso. E eu fui ver, então, esse show ontem com os originais, que já tem todos 80 anos de idade, 70, 80 anos de idade, cantando pela primeira vez em 45 anos, desde o primeiro show de 78, pela primeira vez juntos cantando as músicas originais desse show original que virou clássico, tá? Já é emocionante. Levei minha filha, de 17 anos, que conhecia todas as músicas, ela falou, mãe, não conheço nada. Eu falei, você vai ver, você vai escutar, você vai conhecer. Cantou tudo, que ela já conhecia, porque é tão clássico, que está no Zeitgeist, né? Que ela já conhecia quase todas as músicas, cantou. Só que depois que terminou as músicas do livrinho, eles cantaram algumas outras músicas do Jonathan Geffen e de algum dos cantores que estavam participando. E uma das músicas que eles cantaram, aí vem, desculpa toda essa abertura, uma das músicas que eles cantaram no fim do show já, também do Jonathan Geffen, letra do Jonathan Geffen, e também música do Johnny Werther, quer dizer, dos mesmos que fizeram o Carneirinho 16, né? Eles cantaram uma música chamada Iê Tov, que marcou muito a minha infância, porque eu cantava muito essa música, e eu participei, inclusive, de um festival de música que o meu grupo cantava essa música. Então, eu decorei essa música com 12 anos de idade, né? É uma música também de 1978, que falava da guerra, ou do começo do fim da guerra de 73 e das negociações de paz com o Egito, que levaram ao Acordo de Camp David em 79, né? 78, 79. Então, essa música ela fala de guerra de 73 e Acordo de Camp David. E você escuta a música hoje e parece que está falando de hoje. Parece que está falando de hoje. E as pessoas todas cantaram, porque a música é clássica, as pessoas todas cantando e pensando na guerra em Gaza, pensando nas coisas de hoje. E é muito esquisito. Por um lado, é muito emocionante ver essa música de protesto voltando, que era uma música de protesto em favor da paz, né? Mas, por outro lado, é um pouco triste você ver que 50 anos depois essa música ainda faz sentido. Deveria ser uma música que não faz mais sentido. Deveria ser uma música histórica. Lembra naquela época que a gente não sei o quê? Não. É uma música que ainda hoje bate no coração dos israelenses como realidade atual. É claro que é uma música bem mais para a esquerda, tem várias partes da música que é bem mais... que a esquerda israelense vai se sentir mais representada. Mas a maior parte da música, não. O refrão da música, todo mundo pode se identificar. Tá? E o público cantou com gosto. E foi muito emocionante ver o público cantando. E às vezes eles paravam de cantar e o público cantava e não sei o quê. Então eu queria terminar lendo para vocês essa música, para vocês entenderem o coração dos israelenses. Mesmo que algumas partes elas não são identificadas, gente mais a centro ou mais à direita não se identifica com algumas coisas, e algumas coisas são datadas, mas a maior parte dos israelenses se identificam com o lema central de vai ficar tudo bem e tomara que venha a paz. Tá? E depois que eu cantar, a letra está aqui, eu vou ler para vocês. Depois que eu ler a letra, eu vou botar um pouquinho deles cantando, esses caras de 80 anos de idade, cantando a música de 1978. A gente talvez não deixe tudo, porque eu acho que é 5 minutos, mas a gente deixa o link, quem quiser ver depois a música. Então, eu vou terminar lendo a letra da música, a gente põe um pouquinho do clipe e a gente fala tchau. A música se chama Ficará Tudo Bem, Vai Tudo Ficar Bem, de 78, Jonathan Geffen, e música de David Broza. Eu olho pela janela e isso me deixa bastante triste. A primavera passou, quem sabe se ela voltará. O palhaço virou rei, o profeta virou palhaço. Eu esqueci o caminho, mas ainda estou aqui. Ficará tudo bem sim. Às vezes eu choro. Então esta noite, com você eu vou ficar. Crianças vestem asas e voam para o exército. E depois de 2 anos, agora já são 3, até 4, né? A gente estava falando disso antes. E depois de 2 anos, retornam sem uma resposta. As pessoas vivem em tensão, procurando uma razão para respirar. E entre o ódio e o assassinato, falam de paz. De novo o refrão.
Lá em cima, no céu, nuvens aprendem a voar. E eu olho para cima e vejo um avião sequestrado. Na época da década de 70 tinha muito sequestro de avião, né? De palestinos da OLP sequestrando avião, né? Então, essa parte um pouco mais datada. Eu olho para cima e vejo um avião sequestrado. Um governo de generais divide a paisagem. Entre as deles e a nossa, não há fim à vista. Aí vem o presidente do Egito, foi na época do Acordo de Paz com o Egito, aí vem o presidente do Egito com como eu me alegrei com sua vinda. Pirâmides nos seus olhos e paz em seu cachimbo. E nós dissemos, vamos fazer as pazes, viver como irmãos. Então ele disse, ok, apenas saiam, está errado aqui, apenas saiam dos territórios. Quer dizer, naquela época os territórios são os territórios que Israel tinha conquistado ou ocupado do Egito, o deserto do Sinai, a própria faixa de Gaza, que o Egito não quis de volta. Então, Israel se retirou do Sinai e fez paz com o Egito. Eu olho pela janela para ver se tudo isso é verdade. Olho pela janela e murmuro minha oração. O lobo ainda viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará do lado do bode. Isso é uma coisa bíblica, né? Mas, enquanto isso, não tire sua mão da minha. Ficará tudo bem sim. Às vezes eu choro. Então, esta noite, com você eu vou ficar. É muito, muito, muito emocionante. Eu fico emocionada só de ler. E os israelenses talvez não se identificam com algumas das mensagens, talvez alguma coisa seja datada, mas a mensagem geral de que a gente quer muita paz, muito, muita paz, e que a gente espera que fique tudo bem, todo mundo se identifica. Então, você pode botar um pouquinho aí desse show que eu fui ver ontem. אני מביט מהחלון, וזה עושה לי די עצוב. האביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. בליצן נהיה למלך, בנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. ילדים נושים כנפיים ועפים את הצבא, ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים במתח. Esse é o cara que fez a letra, fez a música. מדברים על השלום. אז הלילה, איתך אני נשאר. E a gente pode parar por aqui. É uma palhinha só. Dá para ver o público, ouvir o público cantando junto, em uníssono, e as pessoas emocionadas e batendo palmas, porque pegou de surpresa, ninguém sabia que eles iam cantar essa música. Então, é uma música de protesto, de pedido de paz, de 50 anos atrás, que infelizmente ressoa nas novas gerações. E a minha filha foi a primeira vez que ela escutou, e a partir de agora ela já conhece essa música também. Eu espero que os filhos dela não se identifiquem tanto com a música quanto eu e ela. Dani, eu acho que, enfim, né, legal, assim, apesar do tema, né, e do que se trata, fazer essas relações, né, da música dos anos 70 e dos anos 70 com hoje, aí não dá para não lembrar para não dizer que não falei das Flores, né, que é uma música que, enfim, acho que marcou várias gerações, vários tipos de protestos, de esquerda, de direita, né, que é um hino que passa gerações e que isso acontece em Israel, acho que mostra que Israel é um país como qualquer outro, no fim das contas, né? As pessoas pagam suas contas, exatamente, não é excepcional, não é excepcional. E a maioria das pessoas, como qualquer outro país, imagino, que não estejam com cabeça lavada, querem a paz e querem viver, querem ir ao cinema, querem ver NBA e querem viver a vida e tudo que querem é a paz. Israel não é diferente de nenhum outro país no mundo.
É isso, vou deixar o link aqui da letra e do vídeo. E com isso a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso de hoje. Dani, eu quero te agradecer por mais uma semana estar comentando, nos atualizando, dando essa aula aqui de história e sociedade israelense aqui pra gente, né? Coisas que a gente, né, não tem contato ali no dia a dia, que é importante para gente entender, né? Coisas mais internas, mais específicas da cultura israelense. Então, obrigado. Quero agradecer também a você que chegou até o final do programa de hoje. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui no canal, seu comentário aqui embaixo, compartilhar com amigos e familiares. Também te convido a se tornar membro, a se associar ao nosso canal no IP. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.